Voltando aí, pessoal, né, para que o vídeo não fique tão grande, respondendo aí a pergunta de Adimar, que na hipnose justamente acontece isso, né? Durante o período de hipnose, alguns pensamentos do inconsciente, eles vêm para o consciente, tá? E daí, o psicanalista e o próprio paciente conseguem entender o porquê de determinado sofrimento psíquico, tá? Tranquilo com relação ao processo de consciência e de inconsciência. Nós vamos trabalhá-lo também quando a gente for ver a parte de memória, tá? Oi, Aurelus, pode falar. Você está em dúvida com relação a quê, especificamente? Aureluce? Oi, Aureluce, está em dúvida em quê? No processo de consciência e de inconsciência, tá? É isso? Pronto. Com relação à consciência, tá? A consciência é tudo que está na nossa mente, que a gente consegue pensar, tá? Que a gente consegue expressar, tá? Que a gente consegue falar. Então, por exemplo, o que eu vivenciei ontem, eu consigo falar, eu consigo lhe dizer. Por quê? Porque esses pensamentos ainda estão no meu consciente, tá? E tem pensamentos que permanecem no nosso consciente por muito tempo, tá? Por exemplo, tem alguns conhecimentos que vocês aprenderam aí na escola, tá? Ou quando criança, que vocês ainda têm isso hoje na mente de vocês, tá certo? E a gente consegue falar, consegue dizer isso para qualquer pessoa, explicar até com detalhes, porque isso está na nossa consciência. Só que tem pensamentos que estão na nossa consciência que vão para o nosso inconsciente, tá? Por quê? Porque a nossa consciência, ela não tem, ela não consegue absorver tudo, tá? Então, por isso que a gente, né, esquece algumas coisas. Por quê? Porque esses pensamentos que estavam na nossa consciência, eles foram para o nosso inconsciente. Tá? E estão lá, a gente não consegue falar deles porque eles estão lá no nosso inconsciente. A partir do momento que, né, eu precise de um pensamento, de um saber, que estava lá no inconsciente, tá? Então, às vezes, eu fico pensando nele e eu consigo trazê-lo de volta, que é o que a gente chama de evocar. Então, por exemplo, né, eu estou tentando me lembrar de uma música que eu escutei semana passada que fulano, que Bruno e Marrone canta, tá? Então eu fico naquela lembrança, né? Qual é a música? Qual é a música? Tentando me lembrar qual a música. Então, de repente, né, veio à tona a música. E eu disse, eita, a música, me lembrei. Às vezes a gente não acontece isso com a gente, então foi que aconteceu. Nós conseguimos trazer esse pensamento que estava no inconsciente para o nosso consciente. Então foi que aconteceu, eu não me lembrava da música, tá? Só que eu consegui lembrar. Então isso quer dizer que o quê? Que saiu do inconsciente e veio para o consciente. Justamente, Aurelúcia, tá? Veio para o consciente. Isso é o que a gente chama de evocar, tá certo? Só que tem coisas que estão no inconsciente que eu não consigo trazer de volta, certo? E daí eu posso tentar lembrar da música e nunca vou me lembrar da música porque ela está lá no inconsciente e eu não consegui trazer de volta. A minha consciência não conseguiu trazer essa informação de volta, tá certo? No caso específico da hipnose, por que é que a hipnose é feita? Ela é feita com aquelas pessoas que apresentam sofrimento psíquico e não conseguem saber o porquê desse sofrimento.
Ou pessoas que têm transtorno mental e elas não conseguem entender, né, os médicos, os profissionais que trabalham com ele, com essa pessoa, não conseguem entender o desenvolvimento desse transtorno mental. E daí, nesses casos, é feita a hipnose, tá? Para tentar entender o sofrimento psíquico ou para tentar entender o transtorno mental, tá? Como foi desencadeado, ok? Aí é feita a hipnose. Durante o período de hipnose, como Edmar falou aí, tá? Vem o aparecimento desses pensamentos que estavam no inconsciente, que continuam no inconsciente e que nós sozinhos não conseguimos trazer de volta para o nosso consciente, ok? E daí, pessoal, agora nós vamos. Ótimo, Aurelúcia. E daí nós vamos trabalhar o desenvolvimento da personalidade criado por Freud, tá? Freud, ele trabalha 5 fases da personalidade que, assim como o id, o ego e o superego, eles vão crescendo com o nosso crescimento, tá? Então, vamos lá. O primeiro aí é a fase oral, tá? A fase oral, ela ocorre no primeiro ano de vida da criança. No primeiro ano de vida da criança, satisfaz suas necessidades sexuais por meio da boca e obtém prazer através da sucção, né? Nós sabemos que a criança, até 1 ano, né, ela até 6 meses, o recomendado é só amamentação. Então, tudo que a criança sente, seja fome, seja dor, seja saudade, seja a questão do choro, todos são saciados através da sucção, né? Na hora da amamentação, a criança recebe todo esse alento, tá? Então, o que é que acontece? Depois que a criança passa desse processo de amamentação, nós podemos observar que tudo que ela pega, ela coloca na boca, ela traz para a boca, né? A gente dá um brinquedo à criança, ela coloca na boca, ela vive com os dedinhos na boca, tá? Então, isso é o processo de sucção, isso acontece na fase oral da criança, onde todos os seus desejos, logicamente que ela não tem noção que são desejos sexuais, né, libidinais, como Freud fala, mas todos os desejos da criança são saciados com aquilo que ela bota na boca, né? A questão da irritação do dente, porque aqui ela fica mordendo o brinquedo, porque aquilo vai aliviar a dor, tá? Então, até o primeiro ano, segundo Freud, a criança está nessa fase oral e todos os desejos são saciados pela sucção, pelo meio da boca, certo? Daí a criança, ela passa para a fase anal, tá? No segundo e terceiro ano de vida, a criança se satisfaz através da expulsão das fezes ou em reter as fezes, que isso para Freud, né, se a criança não vivenciar esse momento, ela pode apresentar fixação e obsessão por limpeza e por arrumação, que é o famoso toque, né? Daí, pessoal, nessa fase é quando a criança, né, ela está muitas vezes deixando a fralda e ela não tem um controle desses esfíncteres. Então, ela começa muitas vezes, né, a fazer xixi num canto inapropriado, a fazer o cocôzinho em outro canto inapropriado, e por muitas vezes, né, uma pessoa ou outra vai recriminar isso na criança, tá? Ao mesmo tempo que tem alguém que ensina com carinho, oh, minha filha não pode fazer xixi aí, não pode fazer cocô aí, né? Tem o piniquinho, ensina aí ao banheiro, né? Ensina tudo direitinho. Também tem crianças que sofrem com pessoas desestruturadas, né? Que vão gritar porque a criança fez isso no local errado, tá? E algumas vezes essas crianças elas podem começar a reter, né, a não fazer o cocô, não fazer o xixi, por quê? Porque ela está sendo recriminada por isso, tá? Ela está sendo reprimida por isso,
ok? E segundo Freud, quando a criança ela é reprimida por isso, ela pode desencadear aí algum transtorno mental, o mais específico aí é o toque, onde ela vai viver, né, naquela regrinha de tudo estar correto, de tudo estar simétrico, de tudo estar limpo, de tudo estar arrumado, tá? Aquela fixação, aquela obsessão por arrumação, por limpeza, tá? E isso segundo Freud. Tranquilo com relação à fase oral e anal? E daí, pessoal, nós vamos para a terceira fase, que é a fase fálica. Nessa fase fálica, é quando a criança, né, ela desperta para os órgãos genitais, onde ela já começa a diferenciar que existe menina e existe menino, tá? Onde nessa fase, que é do terceiro ao quarto ano de vida, algumas crianças já estão na escola e ela começa a diferenciar que fulano é menino, que fulano é menina, né? Muitas vezes através dos órgãos genitais, tá? E ela também vivencia nessa fase fálica o famoso complexo de Édipo que Freud, né, trouxe para nós, que seria o quê? A criança menina, ela se apaixona pelo pai, tá? E daí ela começa a imitar a mãe, porque o pai dá atenção à mãe, o pai beija a mãe e ela quer o pai só para ela. Então é quando muitas vezes essa criança ela começa a usar o sapato da mãe, o colar, a maquiagem, tudo isso em excesso e ela começa uma disputa com a mãe, tá? Ela começa a não gostar da mãe porque ela se apaixona pelo pai, certo? A mesma coisa o inverso, né? O menino que se apaixona pela mãe, tá? Então, daí ele começa a imitar o pai, a querer fazer a barba, a usar sapato, cinto, camisa, e não gosta do pai porque ele é apaixonado pela mãe, tá? Algumas crianças, elas desenvolvem esse complexo de Édipo, outras não passam por essa fase, tá? De paixão de pai e de mãe, ok? As crianças que desenvolvem esse complexo de Édipo, elas têm que ser tratadas na questão de que os pais, eles têm que colocar as crianças nos seus locais, né, dizendo que filho, tá, ele não pode namorar com a mãe porque a mãe namora com o pai, certo? E dizer que o amor que o pai sente pela filha é o mesmo, né, que sente pelo filho, tá? E que é um amor diferente do da mãe, tá? Então, os pais não têm que deixar de se relacionarem, de se beijarem, de trocarem carinhos na frente do filho, né, porque eles são apaixonados e daí eles vão chorar e vão sofrer, tá? Esse complexo de Édipo não pode ser alimentado pelos pais. E caso a criança ela não consiga superar isso, tem que se levar para um psicólogo para que ela consiga entender, tá certo? E daí, né, é a fase fálica que Freud fala. E daí nós temos a quarta fase, que é a fase de latência. Nessa fase de latência, ela acontece do quinto ao 10º ano de vida. É aquela fase onde a criança, ela descobre que ela não é o centro das atenções, tá? Que nem tudo gira em torno dela e que existem outras pessoas, tá? Ela vai caindo na realidade de que ela não é mais, né, o menininho ou a menininha, que agora ela tem responsabilidades e a partir, né, que ela vai crescendo, essa questão da pré-adolescência, tá? Do 10º ao 11º, 12º ano de vida, né, ela cria outras relações, né, cria outros meios, né, ela já começa a frequentar a escola, ela já começa a frequentar outros grupos, como jiu-jitsu, karatê, balé, música, dança, né, começa a se envolver em outros grupos, tá, e ela vê que ela não é mais a única, certo? Começa aí a chegada de outros irmãos, né, para quem é filho único, né? Então, esse período de latência, como
o próprio nome latência fala, né, o período de dormência, onde nada de importante, tá, segundo Freud, acontece com essa criança, ok? E daí, ela começa a ter realidade, né, a cair realmente na realidade com relação a outros meios. E a quinta fase, né, nós temos aí a fase genital, que é do 12º ano em diante, onde o adolescente deixa de ser para si mesmo objeto de interesse e se volta para outras coisas e pessoas. Iniciam as relações heterossexuais, homossexuais, o início pelas atividades humanas adultas e seu papel no mundo social. Então, aqui, pessoal, é realmente o período de adolescência, tá? É um período muito difícil, porque muitas vezes esse adolescente tem atitudes de criança, quer ser criança, porque ele está disputando um brinquedo com o irmão mais novo, porque o pai deu um brinquedo para o irmão mais novo e ele também quer um brinquedo, tá? E ele também quer ser adulto, porque agora ele já quer ir para a festa sozinho, ele já quer fazer suas coisas sozinhos, não precisa mais dos pais, mas ele também não tem a responsabilidade de um adulto, tá? Então, realmente, ele fica nessa fase de se conhecer, é uma fase difícil, tá? Tanto para ele, porque ele vive nesses conflitos aí, é um conflito interpessoal, tá? Então, ele precisa de ajuda dos pais para passar por esse período, tá? Assim como muitos pais precisam também de ajuda para entender esse período de adolescente, tá? Nós, como profissionais, nós temos que orientar os pais, né, já que nós cuidamos da família em todos os ciclos, né, nós começamos a cuidar dessa criança aí na puericultura, desde o primeiro ano, e chegamos aí, né, no atendimento ao adolescente, e nós temos que estar orientando os pais em todas essas fases do desenvolvimento, tá? E temos que, nessa fase de adolescência, mostrar aos pais que eles também não podem nem dar tudo que o adolescente quer, tá? Nem também privá-los de tudo, tá? Tentar entrar aí no meio termo para ver se esse adolescente passa por essa fase sem tantos conflitos, ok? Tranquilo, pessoal, com relação às fases aí de desenvolvimento de Freud? Tá? Deu para entender todos, então nós temos a fase oral, onde a criança tem todos os seus desejos saciados pela boca. Nós temos a fase anal, onde a criança está descobrindo aí a questão do controle dos esfíncteres, e onde pode, né, fazer o uso desses esfíncteres, né, onde pode fazer o seu cocô e o seu xixi. Nós temos a fase fálica, que é onde a criança diferencia que existe menino e menina, ela diferencia os sexos, e pode passar pelo complexo de Édipo. Tem crianças que passam, outras não sofrem esse complexo de Édipo, tá? Daí nós temos a fase de latência, que é quando a criança, né, ela está entrando ela passa, né, ela chega à pré-adolescência, tá? Então, ela entendendo que ela não é o centro das atenções, existem outras pessoas além dela, e elas precisam conviver com essas outras pessoas, tá? E chegamos na fase genital, onde é agora a fase de adolescência, e ela começa a viver esses conflitos que são normais da adolescência. Nós não podemos, né, deixar que esse adolescente se torne rebelde, tá? Porque os pais não foram orientados com relação a isso, tá? Ao controle dessa rebeldia, entendeu? Então, nós temos, né, que ajudar essa família, que ajudar esse pai nesse processo aí de adolescência, tá? É por isso, pessoal, que muitas vezes, né, os pais chegam no CAPS e dizem, né, que o filho, tá, está com algum problema, tá? É porque o filho está passando por uma dessas fases e eles não estão conseguindo contornar essas fases, não estão, como pais, conseguindo lidar com essas fases.
Então, por muitas vezes, antes da gente encaminhar essa criança para um CAPS infantil, nós conversamos com a mãe, com os pais, né? O psicólogo, ele conversa com os pais para saber como é essa questão familiar, esse vínculo familiar, pais e filho, e daí ele vê se realmente o problema está no filho, e daí encaminha para um CAPS infantil, tá? Ou se esse problema está nos pais que não estão conseguindo administrar a sua própria vida e a vida do filho, tá certo? Tranquilo, pessoal, com relação à psicanálise? Pronto. Então, realmente, nós terminamos por aqui hoje, tá?